tristeza muito grande dentro de mim. E ninguém sabia, né? Ninguém sabia. E isso foi A o depressão, mais forte. uma doença silenciosa. Fazer um treinamento, que são com terapeutas, um final de semana que você passa em um local distante, como se fosse uma outra fazenda. E foi lá que desencadeou o meu passado, porque eu não sabia, mas quando eles estavam lá, eles faziam regressões. Eu falei, o que é isso? Não, que você volta na vida do seu passado. Mas foi lá que eu tive manifestações de 2 regressões exatamente no que tinha me acontecido. Basicamente, de 2014 em diante, minha vida virou um inferno, porque aquilo começou a martelar muito mais forte na minha cabeça. Fui lá e fiz mapa astral, paguei, ela falava, e eu perguntava, questionava, eu buscava muito resposta, e eu nunca tinha resposta. Eu comecei a descontar no meu trabalho, trabalhava final de semana, feriado, dia e noite, madrugada, e aí vem toda a revolta, angústia, isso foi piorando, o estresse, e eu não conseguia ter filhos, e aí teve um certo Bom dia, momento meus que, amigos acho que foi em e minhas 2017, amigas de Mamanguape. Tá passando, tá passando tesão, falando sobre a depressão. Tá passando. Manda um abraço pra Eliane do SBT, onde faz bom dia, criançada. Bom dia para todo o Brasil e aqui no Vale de Mamanguape, Paraíba. Eu vejo minhas fotos nessa viagem, eu vejo a tristeza dele. Inscreva no meu canal, ative o sininho deste NAP. Ô tesão. Lançado 2 semanas depois, ficando novamente em primeiro lugar 16 anos após seu lançamento. Tela Quente. Oferecimento. Boa aposta, isso sim, senhor. As pessoas não gostam da mentira. Não são fascinadas pelo forte e macabro. Aqui isso vai chover.
revela estabilidade a menos de 1 mês do primeiro turno. A margem de erro desse levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparecia com 44% nas 2 primeiras pesquisas e manteve o percentual agora. Com a margem de erro, pode ter de 42% a 46%. Jair Bolsonaro, do PL, teve 32% nos 2 levantamentos iniciais. Agora oscilou 1 ponto percentual para baixo e aparece com 31%. Com a margem, tem de 29% a 33%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 6%. Variou para 7% e agora atingiu 8%. Com a margem de 6% a 10%. Simone Tebet, do MDB, aparecia com 2%. Oscilou para 3%, agora tem 4%. Pode ter de 2% a 6% com a margem. Tebet está empatada com Ciro no limite da margem de erro. Felipe Dávila, do Novo, não pontuou na primeira pesquisa. Depois teve 1%, agora 1% novamente. Pode chegar a 3%. Soraya Tronic, do União Brasil, não pontuou nas 2 primeiras rodadas e agora obteve 1%. Com a margem, pode chegar a 3%. Portanto, Tronic e Dávila estão tecnicamente empatados com Tebet. Brancos e nulos, 8%, depois 7% e agora 6%. Não sabem ou não responderam, primeiro 7%, depois 6% e agora 5%. Agora os candidatos que foram citados, mas não alcançaram 1% das intenções de voto. Vera Lúcia, do PSTU, Pablo Marçal, do PROS, Constituinte Emael, do Democracia Cristã, Léo Péricles, do Unidade Popular, Sofia Manzano, do PCB e Roberto Jefferson, do PTB. O IPEC explicou que o nome de Jefferson foi incluído porque o TSE ainda não tinha impugnado a candidatura dele quando a pesquisa foi registrada no tribunal. Agora, como seria hoje um confronto direto entre Lula e Bolsonaro? Na primeira pesquisa, 51% disseram que votariam em Lula num segundo turno. Depois, 50%. Agora, 52%, com a margem de erro de 50% a 54%. 35% declararam que votariam em Bolsonaro. Depois, 37%, agora 36%, com a margem de 34% a 38%. Nas 3 pesquisas, 9% disseram que votariam em branco ou anulariam. Não sabem 5%, depois 4% e agora 3%. O IPEC também mediu a avaliação do governo federal. Em meados de agosto, 29% consideravam a gestão Bolsonaro ótima ou boa. Depois 31%, agora 30%. A gestão era regular para 26%, depois 24% e agora 25%. 43% avaliavam a administração como ruim ou péssima nas 2 primeiras pesquisas. O percentual se manteve agora. 1% não sabia, depois 2%, agora 1%. E agora aquela avaliação medida com uma pergunta binária, se os entrevistados aprovam ou desaprovam o modo de o presidente governar o país. 37% aprovavam a maneira de Jair Bolsonaro governar, depois 38% e mais uma vez 38%. 57% desaprovavam nas 2 primeiras pesquisas, agora de novo 57%. 6% não sabiam avaliar e 5% nas pesquisas mais recentes. E agora o universo da pesquisa. O IPEC entrevistou 2.512 eleitores em 158 municípios de sexta-feira até ontem. E agora o exercício que nós temos feito aqui no JG de mergulhar um pouco mais nos números. Como a esta altura o IPEC concluiu a sua primeira rodada de pesquisas em todos os estados e no Distrito Federal, além de fazer as pesquisas presidenciais, dá para ver como os 2 candidatos mais bem colocados na disputa pela presidência estão em cada estado. É esse o panorama que nós vamos mostrar aqui para você. Lula lidera as pesquisas, no momento, em 15 estados. São esses que aparecem aqui em vermelho no nosso mapa. Bolsonaro está na frente em 5 e no Distrito Federal. São os estados em azul no mapa. E por fim, em outros 6 estados do Brasil, os 2 estão tecnicamente empatados. São os estados aqui marcados com a cor cinza. E agora a gente se aprofunda um pouco mais, porque cada estado, e quando a gente agrupa vários deles, cada região tem um peso diferente nessa história, por causa, é claro, do número de eleitores. E a gente vai ordenar as
nas regiões do país do maior conjunto de eleitores para o menor. É por isso que a gente começa aqui pelo Sudeste, que concentra nada menos do que 42,6% dos eleitores, sendo que dentro da região Sudeste estão nada menos do que os dois maiores colégios eleitorais do país. Colégio é como a gente chama conjunto de eleitores. Pela ordem, São Paulo e Minas Gerais. O terceiro é o Rio de Janeiro, o Espírito Santo é um estado pequeno, mas só para a gente ter uma ideia, São Paulo e Minas Gerais juntos representam 32,5% do conjunto do eleitorado brasileiro. E nesses dois estados, Lula está à frente de Bolsonaro, no caso de São Paulo, à frente, no caso de Minas Gerais, bastante à frente, de acordo com o IPEC, e estar à frente nesses dois estados é fundamental para vencer a eleição, para nem falar numa mística que existe no Brasil desde a redemocratização, porque ninguém ganhou a presidência sem ganhar em Minas Gerais. Do Sudeste, a gente passa para o Nordeste. E o Nordeste tem 27% do total do nosso eleitorado. Para a gente pensar um pouco, é como se a região Nordeste fosse uma espécie de estado de São Paulo turbinado, do ponto de vista do tamanho do eleitorado. E aqui no Nordeste é tudo vermelho. Lula está liderando nesse momento em todos os estados. Vamos agora para a região Sul, que é a terceira mais populosa do país, concentra 14,4% do eleitorado. A gente vai ver que essa região já é bem menos populosa que as outras duas. E essa região aqui foi muito importante para o Bolsonaro em 2018. Ele ganhou total e muito bem aqui. Hoje ela está dividida. O Lula lidera no Rio Grande do Sul, o Bolsonaro lidera em Santa Catarina e no Paraná, no momento, segundo o IPEC, existe um empate técnico. Essa é a situação na região Sul. E agora a gente vai para duas regiões do país bem menos populosas. Primeiro, a região Norte, que tem 8% do eleitorado. Se a gente olhar só o número dos estados, a gente vai notar um certo equilíbrio entre Lula e Bolsonaro, mas a gente precisa considerar que Pará, pela ordem, e Amazonas são de longe os estados mais populosos dessa região relativamente pouco populosa. E Olê, Nula. Empate técnico no Amapá. Isso é importante lembrar. Roraima, Acre e Rondônia somados, eles têm menos eleitores do que o Amazonas. E por fim, a gente vai aqui para o Centro-Oeste, que é a região de menor eleitorado no Brasil, e chega a 7,5% do nosso eleitorado. Aqui a gente percebe que é a região onde Bolsonaro vai melhor, mas tem menos gente. Ele está liderando em Mato Grosso e a gente tem empate técnico em Mato Grosso do Sul, Goiás, e Bolsonaro lidera também no Distrito Federal. Olhando esse PEC e os dois anteriores, a gente vê pelo menos 3 pontos a destacar nessa altura. Primeiro, uma estabilidade misturada com muita consolidação do voto no Lula e no Bolsonaro. Onde é que isso aparece? Primeiro, no elevadíssimo percentual dos eleitores de ambos que se declaram plenamente decididos, mais de 80% em cada um dos casos. E também na grande semelhança, no caso de Lula e no caso de Bolsonaro, entre a intenção de voto na pesquisa estimulada e na pesquisa espontânea, que é aquela que os institutos nem mostram uma lista de candidatos. O eleitor diz da cabeça dele em quem ele pretende votar. E estabilidade nesses patamares, segundo ponto, há 4 semanas da eleição, é muito ruim para o Bolsonaro. O arsenal de auxílios e outras medidas de alívio econômico está todo na praça e nada de o ponteiro se mexer a favor dele na base da pirâmide de eleitores, que é onde está o maior estoque de votos e onde Lula até hoje tem ampla vantagem. Terceiro ponto, o de sempre, possibilidade de fechar no primeiro turno. Tecnicamente ela existe, no momento Lula está fazendo 50% dos votos válidos, para fechar no primeiro turno precisa de 50% mais um, só que isso dependeria de um movimento de fuga de votos de Ciro e de Simone, que não está acontecendo no momento, pelo contrário, eles estão ganhando terreno, pouco até aqui, mas estão. E agora a gente vai para a economia. Em agosto, pelo segundo mês seguido, a parcela de famílias endividadas no Brasil e também das inadimplentes bateu recorde. 79% dos lares brasileiros têm alguma dívida no momento. É o maior patamar desde o início de uma série histórica que começa há mais de uma década. Ei, Lula, eu vou votar no senhor. Ei, Lula, eu vou votar no senhor. E esse Bolsonaro, bebezão Bolsonaro, vai cair. O bebezão Bolsonaro
vai cair. E Lula votar no senhor. E Lula votar no senhor. Olê, 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 olá. Nula, nula. No Chile, o presidente Gabriel Boric junta os cacos depois da derrota do projeto de nova Constituição em plebiscito no domingo. Buenos Aires, o Ariel Palácio. Ah, pessoal, aqui é a bodeia. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. 20 anos que tem essa bodeinha. Hoje, com os líderes dos A bodeinha do PT. sua coalizão para analisar o futuro do governo e também para reformular o gabinete de ministros, especialmente daqueles que ficaram muito associados à tentativa de aprovar a nova Carta Magna. O presidente chileno terá outra reunião Botar no 12 na da Record. oposição nesta semana. A vida em si da sociedade. Mas, espiritualmente falando, você é ignorante. Totalmente ignorante. Quer dizer, quando a palavra de Deus entrou na vida da Patrícia, aquela ignorância espiritual, aquele vazio, aquela escuridão espiritual foi se dissipando. Porque a palavra de Deus, que é esse espelho, não só mostra o que está errado com a gente, mas mostra a solução, que é o melhor. Uma coisa é você ir ao médico, o médico fala, você tem esse problema, o seu problema é esse, o seu problema é aquele, mas ele não te dá a solução. Você foi lá fazer regressão por causa do abuso sofrido, você ficou pior. Por quê? Porque te mostraram um problema, se é que mostraram um problema, ou mexeram lá na ferida, e você saiu pior do que antes. Quer dizer, não te deram solução nenhuma. A palavra de Deus não faz isso. A palavra de Deus, ela dá solução para nós. E é por isso que você que está aí vazio, você que está aí capengando diante dos seus problemas de depressão e outros, você precisa se importar com o que Deus fala a respeito de você, a respeito da sua vida. Se você procurar se interessar por isso aqui, então ele vai tratar a alma que está doente. E quando a alma for curada, o resto vai curar também. Eu estava aqui imaginando, né? É como uma árvore má, que as pessoas ficam só podando os galhos, arrancando os frutos e jogando fora. Mas está sempre crescendo, os galhos estão crescendo mais, os frutos estão aparecendo de novo. Que é justamente essa tentativa de resolver um problema do lado de dentro, cuidando só do lado de fora. A pessoa investe na estética, a pessoa toma banho de loja, a pessoa faz viagens caras, a pessoa toma medicamento, procura os melhores terapeutas, os melhores especialistas. Enfim, tudo isso se resume no que eu falei. É tentar tirar os frutos desses galhos, ou cortar os galhos. Quando a pessoa aprende a fazer uso desse poder extraordinário chamado fé, então aí não, aí você vai cortar a árvore do mal na raiz. Então, o que nós propomos para as pessoas não é uma religião, não é uma mudança de religião, é o uso desse poder extraordinário que você tem dentro de si. Todo ser humano nasce com uma porção de fé. Tanto é que quando ela foi à igreja, é porque existia isso, essa ligação, só que ela não sabia como usar. E aí é que entra a palavra de Deus, o Bispo Renato. Às vezes, há pessoas que falam assim, não, a gente não precisa de ir na igreja para falar com Deus, a gente não precisa de ir na igreja para ter fé. É a mesma coisa que dizer, meu filho já é muito inteligente, não vou mandar ele para a escola. Ele é inteligente, mas ele precisa ir para a escola para ele aprender a se beneficiar dessa inteligência. Então, aí é que entra o trabalho da igreja. Nós auxiliamos a pessoa no que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus e a fé prática, que é a fé que funciona, que muda a situação. Esse versículo de Provérbios fala claramente o valor da palavra. O que aconteceu com a Patrícia, que foi a palavra de Deus entrar nela. Olha o que diz o texto sagrado, Provérbios 16 e 16. Ele diz assim, quão melhor é adquirir a sabedoria, quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prática. Quer dizer, o que você conhece hoje não tem dinheiro que pague. Aqueles cursos, aquelas viagens, quanto dinheiro te dá um momentinho de prazer, não resolveu nada o seu problema. E a palavra de Deus, que é de graça, na verdade, tem mais valor do que o ouro e a prata. Quer dizer que hoje você não toma remédio, você não depende de problema para estar bem ou ruim, porque o Espírito de Deus te mantém.
num estado constante de força. Né? Aquilo que você só Aqui, ó, falava, depressão. pensava, mas não tinha. Depressão Exato. tem cura. Exatamente, não tem preço. Olha. E eu vejo, eu tenho certeza dele dentro de mim, mas eu fico tão gratificante quando eu ouço Aqui, das pessoal, outras olha. pessoas, né? É que agora Depressão a gente tá na tem pandemia cura. e o meu, onde eu trabalho ainda é home office, Tem mas às cura, vezes só ter eu fé em fiz Deus, alguns pessoal. encontros e Depressão pessoas do passado, que antigamente Aqui o WhatsApp. me viam e falavam assim, chegou a Hitler, todo mundo... Era, né? Eu era conhecida como Hitler, né? Mas eu lembro que eu estava no jantar de negócio com liderança, né? E essa pessoa já me conhecia há um tempo. E a gente conversando sobre vida profissional pessoal, porque a gente já se conhece. E aí ela ficava assim, procurando, né? Aconteceu uma coisa que Tá diferente. Será que é o corte do cabelo? Né? Mas você já, né? Já agradecendo, né, pra Deus, porque eu já percebi ela. Não, você parece estar mais serena. A palavra dela. Eu achei engraçado, mas eu vejo as pessoas falando, né? O meu chefe mesmo, o líder, ele olhou pra mim quando ele me olhou e falou assim. Patrícia, tá mais bonita, né? Mas assim, no sentido, tá diferente, né? Eu vejo, né? Ai, de tosse tá amarrado, pra é mim. a Jesus, luz essa do tosse. Espírito Santo, é esse brilho que não tem plástica, não tem maquiagem, não tem Exato. nada, não tem cor. Tão alegre formando. Exatamente, é o Espírito Santo. Então, a Patrícia hoje faz parte de um grupo chamado Depressão Tem Cura, que é um trabalho que a Universal faz para ajudar as pessoas depressivas terem a consciência de que há cura sim para a sua depressão. E neste domingo, dia 11 de setembro, haverá um evento especial aqui no Templo de Salomão e em localidades em todo o Brasil, chamado Vida a Cores. Você vai saber mais sobre este evento agora. E se você está vivendo com a depressão ou com um familiar depressivo, não deixe de participar deste evento. Já tô tomando até o segundo soro desde ontem que eu tô aqui, agoniada. Eu não consigo me controlar, eu preciso me cortar para me ficar melhor. Eu preciso me cortar, eu não consigo. Ai, meu Deus, tenho que tosse, me cortar. cansaço. Eu tenho que me cortar porque senão eu vou sair correndo aqui na frente de um carro. Eu tô incontrolável, eu não tô conseguindo me controlar de jeito nenhum. Este é o desabafo de uma vítima da depressão. 350 milhões de pessoas sofrem com este mal em todo o mundo. Para estas, a vida é vazia, sem sentido e sem cor. Você se sente assim? Participe do evento Vida a Cores. Um evento que trará a você uma nova maneira de Ixi, enxergar mas a eu vida. tô... Domingo 11 de setembro, às 14h30, no Templo de 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. As cores e a vontade de viver vão voltar à sua vida. Neste domingo, 11 de setembro, às 14h30, o evento Vida a Cores, aqui no Templo de Salomão. Um evento aberto a todos. E você que tem enfrentado a tristeza profunda, desculpa aí o ansiedade, YouTube, tá bom? depressão, bipolaridade e qualquer transtorno da alma que faz você se sentir uma pessoa infeliz, impotente diante dos problemas. Você vive à base de remédios. Você que convive com um familiar e sofre com ele. Você é um codepressivo, porque você sofre com a depressão do seu familiar. Então esteja com a gente neste domingo às 14h30. A partir das 13 horas, nós já estaremos com uma equipe aqui no hall de entrada do Templo de Salomão, atendendo as pessoas antes do evento começar às 14h30. Vida a Cores, domingo 11 de setembro. Agora, nós estamos também vivendo a fé da queda de Golias. E você vai agora, nós vamos fazer uma breve viagem a Israel com a Josi Pócoli. Ela visitou um lugar, o Vale de Elá, que é o vale onde Davi enfrentou Golias. E você vai entender agora aí, visualizando melhor
mergulhando na história bíblica, mas de forma visual. Preste atenção no que ela escreveu. E agora estamos no Vale de Elá. Vale de Elá é aqui embaixo. Então, para entendermos bem o que está escrito no livro de 1 Samuel, vamos lá. A Bíblia fala de Socô. Socô está bem ali. Aquele monte ali. A Bíblia fala que os filisteus estavam em Socô, e vamos lá para um outro monte que é Azeca. Aquele monte o monte que não tem água. Ali é Azeca. Aqui onde estou é onde estava o rei Saul com os seus soldados. Davi chegou dessa direção aqui. Veio trazer, a pedido do seu pai Jessé, por todo aquele caminho que nós já vimos, de lá de cima, do campo de Boaz. Davi veio trazendo os pães, os queijos, tudo que o pai dele pediu para ele trazer aqui. Ele já chegou perguntando sobre os seus irmãos, porque o exército já estava enfileirado. Dá uma olhada nessa muralha que nós temos aqui, que ainda é da época do rei Davi. Então o exército, a Bíblia diz que o exército de Israel estava enfileirado, o exército dos filisteus estava enfileirados. No meio, nós temos ali embaixo o quê? O vale de Elá. A Bíblia fala de Éfes Damim. Éfes Damim, Éfes zero Damim, é o plural de sangue. O que quer dizer? Um local sem sangue. Por que sem sangue? Porque a batalha ainda não havia começado. E até nos dias de hoje, o exército é da mesma forma. O exército se posiciona, os comandantes vão para tentar negociar. Então, após 40 dias que eles já estavam se apresentando, chegou Davi. E Davi viu aqui, imaginem só, o exército de Israel aqui enfileirado, e surge Golias, que era de Gat. Golias surge com a sua armadura, todo aquele tamanho gigantesco, imponente, desafiando o exército de Israel. E todo o exército de Israel ficou com medo. Davi, ele só tinha uma coisa dentro dele, a fé. Davi vivia sozinho, chegou sozinho, não estava aqui há 40 dias com todos os outros soldados já vivendo toda aquela situação de guerra. Davi chegou sozinho. Certamente veio falando com Deus, porque quando ele chegou e viu aquela afronta, ele não aceitou aquilo. Mas quem é esse incircunciso? Eu creio que é assim que a gente deveria olhar para os nossos problemas. Quem são os nossos problemas? Qual o tamanho? Qual problema pode ser maior do que o nosso Deus? Se nós tivermos essa visão, a mesma visão que Davi teve daqui de cima, olhando lá para baixo e vendo Golias, um gigante, desafiando um exército cheio de soldados, cheios de homens experientes, fortes, de guerra. Ele não olhou para a situação dele, não olhou para a condição dele, ele não olhou para nada. As pessoas até riram, os soldados até riram. O irmão dele, o que você veio fazer aqui? Deixou as ovelhas? Mas Davi tinha essa fé, essa intrepidez e essa certeza. E foi exatamente isso que fez dele um grande exemplo de fé para todos nós. Daqui de cima, Davi desceu. Saul ainda tentou dar armadura para ele. Não consigo usar isso. Nunca testei, eu não consigo. Eu vou do jeito que eu sou mesmo, em outras palavras. Olha, me basta a minha fé. E Deus, se Deus é comigo, ninguém poderá nos vencer. E daqui, Davi desceu para enfrentar Golias. Riacho de Elá. Isso mesmo, essa árvore que vocês estão vendo aqui, ela chama em hebraico Elá. Por isso que se chama Vale de Elá e Riacho de Elá.
Em português, as traduções da Bíblia tem Bíblia que está Tevito, tem Bíblia que está Carvalho. Mas é essa daqui. Ela se chama em hebraico Elá. Por isso que na Bíblia, em hebraico, está Vale de Elá e também Riacho de Elá. Então, Davi desceu por aí, chegou pegou 5 pedras e seguiu apressadamente para o campo de batalha. Foram pedras exatamente como essa daqui. Acabamos de pegar agora aqui nesse riacho, que no inverno ele ainda enche de água. Por isso que nós vamos mostrar, e vocês vão ver aí, que somente próximo ao riacho temos águas neste vale. E olha aqui, as pedras podem ser, esse pode ter sido até um pouco menor. Tem maiores, eu cheguei aqui, eu já ia pegar logo uma pedra bem grandona. Mas falaram pra mim, não pode ser pedra não. Foi uma menor. Então, 5 pedras Davi pegou. Desculpa aí o colocou no YouTube, seu né? saquinho Não e é seguiu direito aqui autoral não, tá bom? para o vale, para atacar. E foi uma pedra dessa. A Bíblia diz que ele se apressou, né? Quando ele viu Golias, Davi, ele não foi andando, Davi se apressou. Foi rapidamente em direção ao inimigo. E foi uma pedra dessa que ele tirou e arremessou. E aqui, ó, pegou bem na testa de Golias. Afundou a testa de Golias. Golias caiu. Davi continuou correndo, pegou a espada, matou, arrancou a cabeça de Golias. Enfileirados, como diz a palavra de Deus. Naquele monte, os filisteus. Lá, os filisteus. E Davi, com as 5 pedras, sai correndo para enfrentar Golias aqui no Vale de Elá. Todos temiam. Os israelitas temiam. Os filisteus certamente temiam. Mas por que Davi não temia? Porque Davi só via uma coisa. Só via o poder de Deus. Você só tem pedrinhas. Mas saiba que entre todas essas pedrinhas, bastou somente uma para Davi eliminar o seu maior inimigo no momento. O maior de todos. O que todos os soldados temiam. Davi derrubou com uma pedrinha. Que nós possamos manter essa visão. Que nós possamos ter Davi como nosso exemplo de fé. Que nós possamos olhar para os nossos problemas assim. O nosso Deus é muito maior que qualquer gigante. Todos podem temer a nossa volta, mas se estivermos na fé, nós teremos. E nós estamos vivendo agora a grande campanha da queda do Golias. Neste domingo, 11 de setembro, a segunda pedra. Você vai receber, se já não tem, a segunda pedra, que é a segunda letra do nome do Senhor Jesus, a letra E. Se você não tem a sua, passe em uma igreja universal do Reino de Deus esta semana ou aqui ao Templo de Salomão e você vai receber essa pedra representativa da segunda pedra que Davi recolheu daquele ribeiro, como você acabou de assistir. Domingo 11 de setembro, a segunda pedra. Vamos orar todos os dias, manhã e tarde, manhã e noite, para que esse Golias caia por terra e o nosso Deus seja glorificado. Assim como a depressão, que era o Golias da Patrícia, caiu por terra, né? Graças a Deus. Cortou a cabeça. Para nunca mais se levantar. E é isso que vai acontecer com o seu Golias também. E quem quiser assistir mais reportagens como esta da Grande Brócoli, toda uma série de lugares que ela visita a Terra Santa, você pode encontrar no univervideo.com. Univervideo.com tem mais reportagens e uma riqueza de material, inclusive no jejum de Daniel, para as pessoas assistirem. Que vai além da informação, né? Porque a gente vê que a Josi passa espírito, né? Ela traz para os dias atuais, mostrando que, assim como ele, como Davi, nós também podemos vencer os Golias que se levantam. E o Bispo Adilson vai estar lá em Israel nesse dia 18 de setembro, no último dia do jejum de Daniel, orando, ministrando lá do cenáculo em Jerusalém, a descida do Espírito Santo. Então, quem está vivendo o jejum de Daniel... mas só uma tosse, eles estão cansados, está amarrado no Jesus. O Espírito Santo foi o segredo da Patrícia para vencer a depressão.
Patrícia, obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Quer acrescentar alguma coisa? Não, vão a esse evento. Para quem tem depressão, procure alguém da Universal ou do Depressão Tem Cura para ajudar. Estamos aqui para isso, para ajudar as pessoas. Isso, mais informações você pode ligar inclusive agora, depois que o programa sair do ar, o 11 3573 3535. A nossa central está aqui à sua disposição para que você ligue e desabafe, fale, busque ajuda, mais informações sobre algo que você assistiu nesse programa. Obrigado a todos, Deus te abençoe e até a próxima com mais um Entre Linhas. Olá, YouTube! Olá, YouTube! Eu peço perdão aqui ao YouTube, tá bom? Não, esse vídeo não é direitos autorais, tá bom? Perdão aqui, meu querido YouTube. Tudo bom contigo, YouTube? Olá, YouTube. Tô meio tossindo, cansado, ai Maria. Tchau. Vou finalizar aqui.